Olá pessoal, vamos à nossa videoaula de número 15. Nosso assunto aqui é máximo divisor comum, um assunto clássico na matemática do ensino fundamental, né? Vamos lá pessoal, vamos fazer a definição aqui de máximo divisor comum, da maneira como inclusive a gente deve aprender na escola. Há uma definição um pouco mais abstrata que é mais útil em contextos um pouco mais genéricos até do que, mais gerais até do que o conjunto dos inteiros, mas nós vamos usar aqui a definição clássica mesmo porque ela é suficiente pra gente, tá? Vamos considerar dois números inteiros A e B não nulos, em princípio podem ser negativos, né? Mas vamos usar aqui o conjunto dos divisores positivos do A e do B, e eu vou chamar esses conjuntos de D de A e D de B, respectivamente. Então, D de A vão ser os divisores positivos do A. D de B vão ser os divisores positivos do B. Né? Pessoal, quando a gente fala nos divisores, eu estou aqui atrás do maior divisor comum entre dois números. A palavra comum quer dizer que tem que ser divisor dos dois, né? Na linguagem de conjuntos, falar que eu quero os divisores de A e de B nesse nosso caso, significa que eu estou querendo a intersecção. Então eu estou de olho nesse conjunto. E basicamente o que eu quero é o maior elemento desse conjunto. Primeiro, preciso olhar para ele e ver se faz sentido falar sobre isso. Primeiro, esse conjunto ele é não vazio. Ele é não vazio porque o número 1 está lá. O número 1 divide o A, o número 1 divide B. E ao mesmo tempo, a intersecção ela é finita. Por quê? Porque o número de divisores positivos de A e o número de divisores de B é sempre finito. Porque eles são no máximo A, no máximo B. Então não pode ser infinito. Né? Então, ao fazer a intersecção, esse conjunto é menor ou igual aos outros dois. Então estamos falando de um conjunto finito dentro dos naturais, ou melhor, um subconjunto finito dos naturais. E, portanto, há sim um maior elemento dentro desse conjunto. O maior elemento dentro desse conjunto é que nós vamos chamar de máximo divisor comum de A e de B. Então, dito de outra forma, quem é o máximo divisor comum de A e de B? O máximo divisor comum de A e de B é o maior número inteiro positivo que divide A e B ao mesmo tempo. A gente vai denotar o máximo divisor comum de A e de B por este símbolo aqui, ó, MDC de AB, tá? Vamos ver algum exemplo simples sobre isso? Vamos pegar dois números aqui pequenininhos só para a gente ver como é que isso funciona. O A igual a 20 e o B igual a 30. Então, qual é o máximo divisor comum entre o 20 e o 30? Então, quer dizer, há divisores em comum entre o 20 e o 30? Com certeza. Pelo menos o número 1 é um divisor comum do 20 e do 30. Com certeza, o 1 é uma opção. Mas o 20 e o 30 tem outros divisores. E eu quero saber se acima do 1 tem outro. E quem é o maior dele. Né? Então vamos lá. Quem são os divisores do 20? Os divisores do 20, os números que você divide 20 por ele, que a divisão da exata não sobra resto, são o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Não está faltando ninguém aqui. Né? E os divisores do 30 são 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Acho que não está faltando ninguém aqui também. Notem, quem são os divisores em comum entre o 20 e o 30? Quem apareceu nas duas listas? O 1 aqui, o 2 apareceu aqui, o 3 só em 1, o 4 só em 1. O 5 apareceu nos dois, o 10 apareceu nos dois. Pronto, esses foram os números que apareceram na lista de divisores do 20, na lista de divisores do 30. Então a gente olha para esse conjunto, para o conjunto da intersecção, ou seja, aqueles que estão nos dois, são 1, 2, 5 e 10, e pega o maior deles. O maior deles é o 10. O 10, então, é o máximo divisor comum entre o 20 e o 30. Certo? Muito bem, é claro, o 20 e o 30 são números pequenininhos, dá para listar os divisores, mas e quando for um número grandão, como é que faz? Vamos trabalhar ao longo das próximas aulas para ver que há sempre uma maneira, um algoritmo bem tranquilo de a gente calcular o máximo divisor comum entre dois números, mesmo que eles sejam bem grandões, desde que eu saiba fatorá-los, desde que eu esteja em tempo para fatorá-los, né? Muito bem. Resultado bastante importante aqui, envolvendo o máximo divisor comum. Chama-se Teorema de Bezout. A maioria dos livros aí chama isso de Teorema de Bezout. O Teorema de Bezout diz o seguinte, que o máximo divisor comum entre dois inteiros não nulos A e B é uma combinação linear inteira do A e do B. Não sei se você já entendeu esse termo lá da álgebra linear, mas vamos lá. O que é o máximo divisor comum entre dois números?
A gente sabe calcular, mas esse teorema ele nos diz que com certeza o máximo divisor comum ele pode ser escrito como uma soma de um múltiplo do A com um múltiplo do B. Um múltiplo que eu falo inteiro, tá? O n e o n aqui são inteiros, então é uma quantidade de vezes o A, que pode ser negativa ou positiva, mais uma quantidade de vezes do B, que pode ser positiva ou negativa, que dá exatamente o máximo divisor comum. Esse resultado é bastante importante. Sempre você consegue escrever. Por exemplo, no exemplo que a gente fez agora há pouco, nós descobrimos que o MDC entre o 20 e o 30 é o 10. Então, o que esse resultado está me dizendo é que eu posso escrever o 10 como sendo 20 vezes algum número inteiro mais 30 vezes algum número inteiro. Com certeza. Né? E aí a gente pode até procurar aqui quem seriam esses números. Uma maneira da gente fazer isso, claro, é a gente pegar o m igual a menos 1 e o n igual a 1. Notem, 1 vezes 30 é 30, 20 vezes menos 1 é menos 20, 30 com menos 20 dá 10. Então, tá vendo? Nesse caso em particular, é assim que funciona. Estou encontrando inteiros, o menos 1 e 1 são números inteiros, que fazem essa igualdade valer. Por que isso vale sempre? Vamos demonstrar, tá? Vamos demonstrar. Então, vamos chamar de D, o máximo divisor comum entre A e B. E vamos tomar aqui, a gente vai ter que fazer algum uso de alguma coisa que a gente já aprendeu nas últimas aulas. Vamos chamar de S, o conjunto de todos os números positivos que podem ser escritos como um múltiplo do A mais um múltiplo do B, múltiplos inteiros, tá? Então, todos os números que são um múltiplo do A inteiro mais um múltiplo inteiro do B, eu vou juntar num conjunto. Esse conjunto chama S. O que eu estou dizendo para vocês no teorema? Estou querendo dizer para vocês que o MDC está lá, que o MDC ele é um múltiplo do A mais um múltiplo do B. Então eu quero mostrar que o D está em S. Quero mostrar. Vamos atrás disso. Então vamos olhar primeiro para esse conjunto S. De novo, conjunto S de todos os múltiplos inteiros do A mais múltiplos inteiros do B. Primeira coisa que eu quero que você observe é que esse conjunto ele é não vazio. Por que esse conjunto é não vazio? Porque o A está lá. O A está lá? Certeza? Vamos lá, vamos pegar assim, os múltiplos inteiros do A mais os múltiplos inteiros do B. Esses são os elementos de... Uai, o A está lá? Sim. Se eu pegar o x igual a 1 e o y igual a 0, isso dá A, não é? Aí você vai falar assim, beleza, o S é não vazio, mas eu quero dizer uma coisa a mais que faltou escrever aqui. Não é só o S ser vazio. Eu quero dizer para vocês que o S, ele... na verdade, eu não sei se talvez faltou eu dizer melhor, né? O S é o conjunto não só dos múltiplos, mas dos múltiplos positivos, tá? Perdão por ter omitido isso na primeira fala. São os positivos. Positivos. Então, quer dizer, existe isso? Esse conjunto de fato é não vazio? Tá. Eu acabei de falar para você que o A pode ser escrito como uma combinação linear inteira do A e do B, certo? Então, o A pode estar no S. Ou não. Ou não. Porque se o A for negativo, ele não está. Então, isso aqui acontece se o A for positivo. Ou se for zero. Zero a gente não está considerando, né? Mas, enfim. Se o A for positivo, ele é escrito assim. Ah, e se o A for negativo? Ah, se o A for negativo... então quer dizer que eu não posso garantir que o A está em S por isso. Mas... eu posso escrever menos 1 vezes A mais 0B, que isso dá menos A. E esse menos A, ele está em S. Por quê? De novo, porque é uma combinação linear inteira do A e do B. O A é negativo, então o menos A é positivo. Pronto. Então o menos A é um número positivo, que é combinação linear inteira do A e do B. Ou seja, ou o A está em S, ou o menos A está em S. Claro, então por isso que ele é não vazio. De novo, como o S ele é formado só por números positivos, então ele está dentro dos naturais. Então eu posso usar o princípio da boa ordem, da boa ordenação dentro dele, porque ele é não vazio dentro dos naturais. Então o princípio da boa ordem me diz que tem um menor elemento lá dentro, que eu vou chamar de Czinho. O menor elemento do conjunto S eu vou chamar de Czinho. Então tá. Se o Czinho está dentro do S, é porque ele é uma combinação linear inteira do A e do B. Então eu posso escrever o C como sendo um múltiplo inteiro do A mais um múltiplo inteiro do B. Notem, o x e o y inteiros, tá bom? Muito bem. Agora, vamos fazer a divisão euclidiana, aquela divisão que a gente aprendeu com o resto de A por C.
Se a gente dividir o A por C, diz pra gente o teorema da divisão euclidiana que existe um quociente e um resto, tal que o A ele é escrito como C vezes Q mais R com o resto R entre 0 e C. Tá bom? Guarda isso. Então vamos lá. Então, vamos guardar isso aqui também. Ó, o C ele é um múltiplo inteiro do A mais um múltiplo inteiro do B. Agora vamos voltar para o que a gente acabou de fazer. Então a gente acabou de mostrar que existem um Q e um R, tal que A igual a BQ mais R, com R entre 0 e B. Olha, desculpa, aqui não é B não, é C. Né? Então aqui é um C. C. Ótimo. Vamos reorganizar isso aqui. Vamos isolar o R. Ao isolar o R, então o CQ que está aqui, eu subtraio ele dos dois lados, fica R igual a A menos CQ. Agora, lembra que o C era aquela combinação linear do A com o B inteiro? Então ele é um XA mais um YB? Ótimo. Então a gente pode reorganizar essa expressão, então desenvolver aqui, né? A menos QXA menos QYB, e a gente pode colocar o A que está aqui em evidência. Quando a gente coloca o A em evidência, fica 1 aqui menos QX, e a gente pode chamar a atenção, não é colocar em evidência, mas só destacar o B aqui. O B está multiplicando menos que Y. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o R ele é uma combinação linear inteira do A e do B também. Certo? Olha só, o R é isso aqui. E isso aqui é inteiro. Isso aqui é inteiro. Então, quer dizer que o R ele é escrito como um múltiplo inteiro do A mais um múltiplo inteiro do B. E o R é positivo. Números que são combinações lineares inteiras do A e do B que são positivos moram no S. A gente definiu o S assim. Ora, mas isso é um absurdo. Por que isso é um absurdo? Porque o R ele era menor do que o C, que eu escrevi B, né? O R ele é menor que o C. Tá? Se a gente voltar ali quando eu defini bonitinho, já que eu escrevi errado, não, mas vocês lembram que o R ele é menor do que o divisor, do que o C. Então, como o R é menor do que o C? Vamos lá. Lembra que o C ele era o mínimo? Ele era o menor elemento dentro do S? E eu acabei de mostrar para você que tem um elemento menor do que ele. Um R. O R também está lá? Absurdo. Não pode. Não pode caso o R seja positivo. Mas lembra que o R, na verdade, ele podia ser zero? O R ele é zero ou positivo. Se ele for positivo é que é um problema. Agora, e se ele for zero? Se ele for zero, não é um problema. Se ele for zero, então se a gente substituir aqui por zero, a gente vai ver que o A ele é C vezes Q. Isso significa que o C divide A. Lembra da nossa definição de divisibilidade? O C divide A. Pronto. Então, acabei de mostrar que o C ele é divisor, ele é um divisor de A. Certo? Da mesma maneira, você prova do mesmo jeito que eu fiz aqui agora. Ou seja, pega o B, divide por C, acha um quociente, acha um resto, faz a mesma conta, você mostra que o C divide B. Sugiro a você pausar o vídeo um instantezinho e tentar sozinho. Por que o C divide B? Faz a mesma conta. Pega o B, divide pelo C. Lembra que o C ele era o XA mais YB. O C é o mínimo do elemento do conjunto S. E faz a mesma conta. Vê se você consegue entender essa brincadeira. Tá bom? Seguindo. Então, de qualquer forma, você vai chegar à conclusão de que o C divide o A e o B ao mesmo tempo. Certo? Agora vamos lá. Lembra o que é o MDC entre A e B, que eu estou chamando de D aqui? O MDC entre A e B ele é o maior divisor do A e do B ao mesmo tempo. Como ele é o maior divisor e o C é outro divisor, o C não pode ser maior do que o D. O C é divisor do A e do B, o D também. O C não pode ser maior do que o D, porque o D é o maior de todos. Então, quer dizer que o C ele é menor ou igual ao D. Beleza? Muito bem. Agora, vamos lá. O que significa o fato do D ser um divisor? Aqui está escrito máximo divisor, mas na verdade é só divisor, tá? O que significa o fato do D ser um divisor do A e do B? O fato do D ser um divisor do A significa que o A ele pode ser escrito como D vezes um número inteiro U.
E o fato do D ser um divisor do B significa que o B pode ser escrito como D vezes um inteiro V. Ou seja, vamos voltar lá. Lembra do C que a gente viu agora há pouco? O C, que é o elemento mínimo do S, ele é escrito como um certo xa mais yb com x e y inteiros. Só que vamos substituir essa brincadeira aqui. Ó. Troca o A por DU. Troca o B por DV. E aí põe o D em evidência, que apareceu o D nas duas parcelas. Então, pondo o D em evidência, nós ficamos com D vezes x1 mais yv. Agora, olha bem o que aconteceu. Começo e o final. O C é D vezes um número inteiro. Opa! Se o C é D vezes alguém inteiro, isso é a definição de divisibilidade. O D divide C. O D divide C. Tá certo? Mas peraí. Vamos ver se você entendeu. O D divide C. O D é um divisor do C. Se o D é um divisor do C, ele não pode ser maior. Não existe divisores de um número maior do que ele. Moral da história? O D é menor ou igual ao C. Tá vendo? Então acompanha as duas coisas que apareceram nessa tela. O C é menor ou igual ao D e o D é menor ou igual ao C. Pela tricotomia, isso só pode acontecer, um número menor ou igual ao outro menor ou igual a 1, só pode ser quando os dois forem iguais. Então olha só, de novo, como o C é menor ou igual ao D e o D é menor ou igual ao C, só quer dizer que os dois sejam iguais. Então vamos lá. Quem que era o C mesmo? O C era um múltiplo inteiro do A mais um múltiplo inteiro do B. Então o D é esse carinha. Legal, né? A gente achou um carinha que tinha que ser desse jeito e mostramos que o D tinha que ser ele. Aliás, o que nós fizemos serve como observação aqui, uma coisa adicional. Acabei de mostrar que o D é o C. Quem que era o C lá no começo da demonstração? O C, ele é o elemento mínimo da soma dos múltiplos de A e de B inteiras. Ou seja, eu acabei de mostrar para você que o máximo divisor comum ele é o menor inteiro positivo que pode ser escrito como um múltiplo inteiro do A mais um múltiplo inteiro do B. Legal, né? Então não é só dizer, o teorema de Bezout, ele diz que o MDC de AB ele é um múltiplo inteiro do A mais um múltiplo inteiro do B, mas eu posso te dizer mais com base na prova que nós fizemos, que é o menor inteiro que pode ser escrito assim. Legal, né? Muito bem. Agora, o teorema de Bezout não vale a volta. O que eu quero dizer com isso? O teorema de Bezout, se você tem um número que ele é uma soma de múltiplos inteiros do A e do B, não quer dizer que aquele número seja o máximo divisor comum entre A e B, tá? Mas essa volta vale num caso muito particular importante, que é quando o máximo divisor comum é 1. Vamos lá. Pessoal, uma definição sobre isso. Dois inteiros não nulos A e B, a gente fala que eles são primos entre si, ou são relativamente primos, tá? Tanto faz, esses dois termos são bem comuns na matemática. A gente fala que dois números são primos entre si ou relativamente primos, se o máximo divisor comum entre eles for o número 1, tá? Então, dois números tendo o máximo divisor comum 1, eu falo que eles são relativamente primos, ou falo que eles são primos entre si. O que eu acabei de provar no teorema de Bezout? Quando dois números são primos entre si, quer dizer que o máximo divisor comum deles é 1, então quer dizer que o 1 pode ser escrito como uma combinação linear inteira do A e do B. Mas, como eu já estava dizendo para vocês antes de falar sobre isso, neste caso particular vale a recíproca, vale a volta. Como assim? Vamos lá. Se você conseguir escrever um número A e um número B, uma combinação linear do A e do B inteira, dando 1, então quer dizer que o A e o B são primos entre si. Se você conseguir escrever, presta atenção porque isso é um resultado muito importante, muito legal, que resolve um bocado de problemas dentro da álgebra. Toda vez que você conseguir escrever o número 1 como uma soma de múltiplos inteiros do A e do B, é porque o A e o B não têm nenhum fator em comum. Eles são primos entre si. O MDC entre eles é 1. Por quê? Vamos ver que é rapidinho para mostrar isso aqui. Vamos supor que o MDC entre A e B seja um certo D. Vamos mostrar que o D é 1.
Claro, o D é um divisor do A e o D é um divisor do B. Por propriedade de divisibilidade, a gente sabe que se o D divide o A e o D divide B, então quer dizer que o D divide também soma de múltiplos do A e do B. A gente viu isso lá nas propriedades de divisibilidade. Então, se eu multiplicar o A por qualquer número, multiplicar o B por qualquer número e ainda somar essas coisas, subtrair, o D continua dividindo. Então, o D divide o MA mais NB. Mas MA mais NB é 1 por conta da hipótese do nosso teorema aqui. O D divide 1. Espera aí, o D divide 1, número positivo que divide 1, só existe 1, o próprio 1. Né? O único número positivo que divide 1 é o próprio 1. Tá certo? Então, guarda no seu coração essa informação. Se dois números A e B têm um máximo divisor comum D, esse D pode ser escrito como uma soma de múltiplos inteiros do A e do B. Se por acaso isso for 1, também vale, mas vale a volta também. Quer dizer, se você escreve o 1 como uma soma de múltiplos inteiros do A e do B, é porque o A e o B são primos entre si. O máximo divisor comum entre eles é 1. Tá aqui a demonstração bem curtinha, né? Vamos seguir aqui com algumas propriedades, para a gente deixar essa aula com 4 propriedades do máximo divisor comum, que a gente vai ver, podemos usar, mas também vamos aqui, claro, para formalizar, para a gente ficar craque nesse conceito de MDC, para a gente consolidar esse nosso conhecimento sobre MDC, também é legal que a gente faça essas demonstrações. Então, primeira propriedade aqui, toda vez que o A for um divisor do B, claro que o máximo divisor comum do A e do B é o A ou menos A, é o módulo de A. Por que módulo? Porque o A pode ser negativo, né? E o máximo divisor comum não pode. Então, se o A for negativo, o máximo divisor comum entre A e o B, caso o A divida o B, não é o A, não é o cara negativo, mas é o módulo, é o positivo dele, né? Por que isso vale? Vamos lá. A hipótese diz pra gente que o A divide B. Como o A divide B, qual que é a definição de divisibilidade? Quer dizer que o B é escrito como um A vezes X para algum X inteiro, né? Muito bem. Da mesma forma, o menos A também divide B. Tá? Por que o menos A divide B? Porque, como B ele é A vezes X, eu posso multiplicar por menos 1 e por menos 1 do lado direito, que eu não vou mudar o resultado. Então, menos 1 vezes A dá menos A, menos 1 vezes X dá menos X. Você sabe, né, que menos com menos dá mais. Não estou fazendo nada que não possa aqui, né? Então, isso aqui está dizendo pra gente que o menos A divide B. Né? Então, vamos lá. O que é o módulo de um número? Olha, o módulo de um número é ele mesmo se for positivo ou é menos ele se for negativo. Ou seja, é o maior entre o A e o menos A. Então, o módulo divide o B. Está escrito aqui. O A divide o B, o menos A também, então quer dizer que o módulo também. Porque o módulo ou é A ou é menos A, não é? Muito bem. Agora, o maior divisor positivo do A, com certeza, é ele mesmo se ele for positivo ou é menos ele se ele for negativo. Ou seja, é o próprio módulo de A. Não é? E acabamos de ver que esse divide B. Então, olha só. O maior divisor positivo do A é o módulo de A. E esse módulo de A divide B. Com certeza. Né? Então, pessoal, não pode ter outro divisor maior do que o módulo de A que divida tanto A quanto B. Porque o módulo de A ele é o maior que divide o A. E ele também divide o B. Não tem nada maior entre os divisores. O último número na lista de divisores do A é esse, e ele divide B. Então, com certeza, ele é o MDC entre A e B. Entendeu? Se não, pausa um pouquinho, tenta entender essa brincadeira, porque esse fato ele é relativamente simples. Pensa com um número, se você não entendeu essa ideia, tá? Vamos lá. Segunda propriedade diz o seguinte. Se você conhece um número, que eu vou chamar aqui de C, natural, não nulo, que divida A e B ao mesmo tempo, então com certeza esse cara divide o MDC entre A e B. Olha o que está dito aqui. Está dito aqui que todo divisor do A e do B divide o maior deles. Você lembra daquele exemplo lá no começo, do 20 e do 30? Quem eram os divisores do 20? Os divisores do 20 eram o 1, o 2... perdão. Os divisores em comum eu quero. Né? Eu estou aqui já pensando
nos divisores. Vamos lá, na intersecção entre os divisores. Divisores do 20 e do 30. Quem eram os divisores do 20 e do 30 ao mesmo tempo? Volta lá no começo se você não está lembrando. É o 1, o 2, o 4, não é. 4 não, professor. 4 só divide o 20, não divide o 30. Muito bem. O 5 e o 10. Mais nenhum, né? Eram esses 4. Qual é o maior deles? O 10, não é? Esse é o máximo divisor comum de 20 e 30, mas notem que interessante, todos os outros dividem esse. O 1 divide o 10, a divisão da exata, o 2 divide o 10, o 5 divide o 10. É o que está dito nessa propriedade, qualquer divisor divide o maior, tá? E por que isso acontece? Para provar isso a gente usa o teorema de Bezout. O teorema de Bezout, lembra, que a gente acabou de provar, diz pra gente que o máximo divisor comum entre A e B ele é um múltiplo inteiro do A mais um múltiplo inteiro do B. Ele é um MA mais NB em que o M e o N são inteiros. Aqui na hipótese está dizendo que o C divide A, certo? Aqui na hipótese está dizendo que o C divide B. De novo, a gente sabe que, então, o C divide múltiplos do A, o C divide múltiplos do B, o C divide soma dos múltiplos, subtração dos múltiplos, ou seja, o C divide um múltiplo do A, MA, mais um múltiplo do B, NB. Mas MA mais NB é exatamente o máximo divisor comum. Então está escrito aqui que o C divide o máximo divisor comum. Bonitinho, né? Terceira propriedade aqui. Terceira propriedade diz o seguinte, outra propriedade bacana. Toda vez que um número inteiro A divide um produto e o A for primo com um deles, então, por exemplo, aqui do jeito que está escrito no enunciado, suponha que o A e o B sejam primos entre si. Quer dizer, MDC entre A e B é 1. Se o A divide BC e A e B são primos entre si, obrigatoriamente o A tem que dividir o C sozinho, sem o B. Dá para eu omitir o B dessa história. Não é verdade sempre, né? Não é porque um número dividir o produto que vai dividir só um dos caras. Deixa eu ver se eu consigo pensar num exemplo trivial aqui. Sei lá, o 4, ele divide o 48, né? 48 eu posso escrever como sendo 6 vezes 8, né? Notem que o 4 não é primo com 6 nem com 8, né? Eles têm divisores maiores do que o 1. Embora o 4 divida 8, eu não posso meio que dizer assim, o 4 divide o 6. Não posso. O 4 não divide o 6. Né? Não é só ignorar a existência do... mas ele divide o 8. Tá, que eu fui infeliz no exemplo. Mas eu posso pegar, sei lá, 60. Vamos pensar no outro exemplo. 4 divide 60. 60 eu posso escrever como 6 vezes 10. Agora vai dar certo. Né? 60 é 6 vezes 10. Eu posso simplesmente ignorar e falar que o 4 divide o 6 ou o 4 divide o 10? Não, nenhuma das coisas é verdadeira. Para ser verdadeiro, eu teria que, no mínimo, garantir aí, claro, se o máximo divisor comum entre o 4 e o 6 fosse 1, então ele dividiria o 10. Se o máximo divisor comum entre o 4 e o 10 fosse 1, dividiria o 6, né? É isso que está dito aqui nessa propriedade. Vamos lá, vamos provar ela. Primeiro, a nossa hipótese a primeira parte da hipótese é que o A divide BC. Definição de divisibilidade significa que o BC ele é A vezes alguém inteiro, um certo X inteiro, tá bom? Outra hipótese que nós temos é que o máximo divisor comum entre A e B é 1. O teorema de Bezout me garante que o 1 ele é um múltiplo do A mais um múltiplo do B inteiros. Então, ele é um MA mais um NB com M e N inteiros. Tá bom? Muito bem. Agora vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos pegar essa expressão aqui que a gente acabou de grifar e vamos multiplicar dos dois lados pelo número C. Eu posso fazer isso, uma igualdade. Se eu multiplicar por qualquer coisa dos dois lados, mantém a igualdade. Então, uma vez C é C e do outro lado CMA mais CNB. Tá? Então, é essa expressão que nós temos aqui. Ó. Por que eu fiz isso? Porque agora eu venho aqui, ó, eu estou enxergando que tem um BC aqui, tá vendo? E o BC, lembra que ele é o AX? Muito bem, então eu vou trocar o BC por AX. Então vai ficar assim, o C é igual a MAC mais NAX. E aqui eu posso pôr o A em evidência. O A está repetindo nas duas parcelas, eu posso pôr em evidência. Então quer dizer que o C ele é um A
vezes MC mais NX. O que está escrito aqui? Que o C ele é o A vezes um inteiro. Então A divide o C, que é exatamente o que nós queríamos demonstrar. Bonitinho, né? E quarta propriedade, para fechar essa aula, se o A e o B são inteiros não nulos, e o D é o MDC do A e do B e tal, quando eu dividir o A pelo D e o B pelo D, eles com certeza vão ser primos entre si. Olha só! O A e o B podem não ser primos entre si, mas se eu dividir pelo máximo divisor comum, pronto, eles vão ser primos entre si. Eu estou eliminando aquilo que atrapalha eles de serem primos entre si. Olha só que legal, vamos provar isso. Primeiro, a gente sabe que o D é o MDC de AB, e a gente vai usar o teorema de Bezout. O teorema de Bezout garante pra gente que existem dois inteiros MN, tais que o D ele é um MA mais NB. Então, o D é um múltiplo inteiro do A mais um múltiplo inteiro do B. Beleza? Só que você sabe que o D ele é o MDC, o maior divisor do A e do B ao mesmo tempo. Se ele é o maior divisor, ele é um divisor. Eu posso dividir o A por D, tá tudo certo. Eu posso dividir o B por D, continua sendo um número inteiro. Então, se eu dividir essa expressão por D dos dois lados, fica assim, D sobre D igual a M vezes A sobre D mais N vezes B sobre D. Pessoal, eu podia dividir o A pelo D e às vezes não dá o número inteiro, mas aqui dá, porque o D é um divisor do A. Aqui também dá um inteiro, porque o D é um divisor do B. Então, o que está escrito aqui? Que 1 é igual a M vezes A sobre D mais N vezes B sobre D, que são inteiros aqui. E aí, o que a gente acabou de ver agora há pouco? Que toda vez que o 1 puder ser escrito como uma combinação linear de dois números, é porque esses dois números são primos entre si. A gente viu isso na recíproca do teorema de Bezout. Então, o 1 é escrito como um múltiplo do A sobre D mais um múltiplo inteiro do B sobre D, quer dizer que o A sobre D e o B sobre D, então, são primos entre si. Tá bom? Então, espero que com isso você tenha compreendido um pouco melhor sobre essa questão do MDC. O MDC é uma ferramenta bastante interessante aí para estudar algumas propriedades entre números inteiros. Bons estudos e até a próxima aula!